Estávamos jogando bola no quintal com meu neto Pedro, que acabara de fazer 6 anos. Ele ria alto cada vez que eu fingia que não conseguia pegar a bola, suas bochechas vermelhas de tanto correr sob o sol da tarde. Foi quando senti a sombra dela se aproximar. Virei e encontrei minha nora Daniela parada na porta da cozinha, os braços cruzados, aquele olhar que eu já conhecia bem. Frio, calculado. Ela caminhou devagar até nós, e Pedro correu para abraçá-la, mas ela nem olhou para ele. Seus olhos estavam fixos em mim. "Precisamos conversar", ela disse. E havia algo diferente na voz dela. Algo definitivo. Peguei Pedro pela mão e o levei até o balanço no canto do quintal. Pedi que brincasse um pouco sozinho. Ele obedeceu, e eu voltei para perto dela. Meu coração já batia mais rápido, porque eu sabia que nada de bom vinha quando Daniela usava aquele tom. "É melhor você passar a casa pro meu nome", ela disse sem rodeios, os olhos estreitados. "Ou você nunca mais verá seu neto." As palavras caíram como pedras no meu estômago. Senti minhas pernas fraquejarem, mas me segurei. Olhei para Pedro no balanço, alheio a tudo, balançando as perninhas no ar. Respirei fundo. Sorri. Um sorriso pequeno, contido, que ela não esperava. "A gente conversa sobre isso depois", respondi, a voz mais firme do que eu imaginava ser capaz. Ela franziu a testa, surpresa, mas não insistiu. Virou as costas e entrou na casa. Eu fiquei ali parada, olhando para as minhas mãos trêmulas, ouvindo a risada do meu neto ao fundo. E naquele momento, algo dentro de mim se cristalizou. Uma decisão silenciosa. Uma promessa. No dia seguinte, fiz algo que ela jamais pensou que eu teria coragem. Mas antes de continuar, deixa eu perguntar. Você já passou por uma situação onde tentaram usar quem você ama como moeda de troca? Essa é uma história emocionante de como uma avó decidiu que não ia mais abaixar a cabeça. Se você gosta de histórias onde a justiça é feita e a dignidade é recuperada, deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que minha nora fez depois foi ainda pior, mas o que eu fiz foi algo que mudou tudo para sempre. Aqui no canal, a gente não conta histórias de vítimas, a gente conta histórias de mulheres que recuperaram seu poder. Meu nome é Roseli, tenho 67 anos e durante 35 anos trabalhei como cozinheira em um restaurante familiar. Não foi um trabalho fácil. Passei décadas em pé na frente do fogão, preparando almoço para até 200 pessoas por dia, cortando legumes até meus dedos doerem, limpando panelas que pareciam nunca acabar. O calor da cozinha era sufocante no verão e minhas costas reclamavam no fim de cada turno. Mas era um trabalho honesto. E foi esse trabalho que me deu independência quando me divorciei. Eu me casei jovem, aos 20 anos, e fiquei casada por 23 anos. Mas o casamento não era feliz. Meu ex-marido bebia, gastava o dinheiro que eu suava para ganhar, e depois de anos tentando fazer dar certo, eu pedi o divórcio. Foi em 2001. Meu filho Marcelo tinha 19 anos na época. A separação foi difícil, dolorosa, mas necessária. E eu saí daquele casamento com uma coisa: minha dignidade. Durante os anos seguintes, eu juntei cada centavo que conseguia. Trabalhava de segunda a sábado, 12 horas por dia, e às vezes fazia horas extras aos domingos. Eu tinha um sonho: comprar minha própria casa. E em 2005 consegui. Comprei uma casa simples, de 3 quartos, em um bairro tranquilo, que custou R$120 mil. Era minha. Só minha. Ninguém podia tirar aquilo de mim. Meu filho Marcelo estava na faculdade de engenharia civil e eu ajudei como pude. Paguei parte das mensalidades, ao todo R$40 mil ao longo de 4 anos. Quando ele se formou, eu estava na plateia, com lágrimas nos olhos, porque ele tinha conseguido. Nós tínhamos conseguido. Marcelo começou a trabalhar em uma construtora e a vida parecia estar se ajeitando. 3 anos depois, ele conheceu Daniela. Ela era secretária em um escritório de advocacia. Bonita, bem vestida, educada. Ou pelo menos era o que parecia. Eles namoraram por 2 anos e decidiram casar. Eu dei R$15 mil para ajudar no casamento. Não era muito, mas era o que eu tinha juntado. Depois, quando Pedro nasceu, eu ajudei com mais R$10 mil para eles comprarem o berço, o carrinho, as roupinhas, tudo que um bebê precisa. Eu achava que estávamos construindo uma família unida.
Achava que Daniela gostava de mim, que me respeitava, mas eu estava errada. E foi só depois que meu filho morreu que eu descobri quem ela realmente era. O acidente aconteceu em uma terça-feira chuvosa, no dia 4 de setembro de 2023. Marcelo estava voltando do trabalho na moto quando um carro avançou o sinal vermelho na avenida principal. Ele não teve chance de desviar. A colisão foi violenta. O capacete rachou com o impacto. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas os médicos disseram que o traumatismo craniano foi grave demais. Meu filho morreu 3 horas depois de dar entrada na emergência. Ele tinha apenas 36 anos. Eu recebi a notícia por telefone. Era Daniela ligando, a voz estranhamente controlada, quase fria. Roseli, o Marcelo sofreu um acidente. Ele não resistiu. Assim, sem preparação, sem delicadeza. Como se estivesse informando que tinha esquecido de comprar leite no mercado. Minhas pernas falharam. Caí no chão da sala, não conseguia respirar. O telefone escorregou da minha mão e bateu no piso de cerâmica. Ouvi a voz dela do outro lado chamando meu nome, mas eu não conseguia responder. Meu filho estava morto. O velório foi no dia seguinte. Cheguei cedo ao velório, ainda estava escuro lá fora. O caixão estava fechado. Disseram que era melhor assim. Sentei na primeira fileira, sozinha, olhando para aquela caixa de madeira escura que guardava meu filho. Daniela chegou 1 hora depois, vestida de preto, os olhos secos. Pedro estava com ela, segurando a mão da mãe, os olhinhos confusos. Ele tinha apenas 5 anos na época. Não entendia direito o que estava acontecendo. Vovó, cadê o papai? Ele perguntou quando me viu. Não consegui responder. Apenas o puxei para um abraço apertado e deixei as lágrimas caírem no seu cabelo macio. Daniela ficou de pé ao lado do caixão, recebendo os pêsames das pessoas, mas não chorou. Nenhuma lágrima. Achei estranho, mas não julguei. Cada um tem seu jeito de sofrer, pensei na época. Nos dias seguintes ao enterro, Daniela começou a aparecer na minha casa com mais frequência. Trazia Pedro para passar a tarde comigo. No começo, achei que era porque ela precisava de apoio, de companhia, de alguém que também estava sofrendo a perda do Marcelo. Eu abria a porta, preparava lanche para Pedro e ficávamos juntas na sala, conversando sobre coisas banais. Ela parecia frágil, perdida. Oferecia ajuda. Se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo, eu disse. Ela assentiu, agradeceu e foi embora. Mas 2 semanas depois, a primeira conta chegou. Era uma fatura do cartão de crédito do Marcelo. R$7.400. Daniela apareceu na minha porta naquela tarde, a fatura na mão, o rosto preocupado. Roseli, eu não sei como vou pagar isso. O salário do Marcelo já não vai entrar mais e meu salário mal cobre o aluguel do apartamento. Você pode me emprestar? Eu pago de volta assim que conseguir. Olhei para a fatura, depois para ela. R$7.400 não era pouco, mas era a viúva do meu filho, a mãe do meu neto. Como eu ia negar? Tudo bem, eu disse. Eu empresto. Mas você me paga quando puder, sem pressa. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, de alívio. Obrigada, Roseli. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Fui ao banco no dia seguinte e transferi o dinheiro para a conta dela. 1 mês depois, ela voltou. Dessa vez, era uma conta de condomínio atrasada. R$1.200. Eu tentei negociar, mas eles não aceitaram parcelamento. Se eu não pagar até sexta, vou ter multa. Eu paguei. Mais R$1.200. Depois foi a mensalidade da escola do Pedro. R$900. Depois foi o conserto do carro dela. R$2.300. Depois foi uma consulta médica particular que o plano não cobriu. R$700. A cada mês, ela aparecia com uma nova despesa, uma nova urgência, um novo pedido. E eu pagava. Sempre pagava. Porque era para o bem do Pedro, eu pensava. Porque era minha obrigação ajudar a família do meu filho. Mas Daniela nunca pagou nada de volta. Nem 1 centavo. 6 meses se passaram. Eu já tinha emprestado, ou melhor, doado, R$23.000. Minha conta bancária estava minguando. Comecei a me preocupar. Uma tarde, quando ela veio buscar Pedro, depois de ele ter passado o dia comigo, tentei tocar no assunto com delicadeza.
Daniela, sobre o dinheiro que eu te emprestei, você acha que consegue começar a me pagar de volta? Mesmo que seja um pouco por mês. É que minhas economias estão acabando. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. Roseli, você sabe que minha situação financeira está difícil. Eu mal estou conseguindo pagar as contas básicas. Achei que você entenderia. Afinal, é para o seu neto também. Senti um aperto no peito. Eu entendo, mas... Você quer que o Pedro passe necessidade? Ela interrompeu, a voz subindo de tom. Você quer que ele seja despejado do apartamento porque a mãe dele não conseguiu pagar o aluguel? Não, claro que não, eu disse rapidamente. Eu só estava perguntando. Ela pegou a bolsa e chamou Pedro. Vamos, filho, a vovó está cansada. E saíram. Não houve despedida afetuosa, nenhum agradecimento, apenas o som da porta batendo. Depois daquele dia, Daniela começou a mudar. Sutilmente no começo. Ela demorava mais para responder minhas mensagens. Quando eu ligava para perguntar sobre Pedro, ela era seca, direta. Ele está bem, ocupado com a escola. E desligava. As visitas começaram a espaçar. Se antes Pedro vinha 3 vezes por semana, agora vinha uma vez, talvez 2, se eu insistisse muito. Um dia, liguei para perguntar se podia buscar Pedro na escola e levar para passar a tarde comigo. Era uma sexta-feira e eu tinha feito o bolo preferido dele, de chocolate com cobertura de brigadeiro. Daniela demorou para atender. Quando atendeu, ouvi vozes ao fundo, risadas. Hoje não dá, Roseli. Já tenho planos para o Pedro. Que planos? Perguntei. Planos, ela repetiu, impaciente. Tenho que desligar. Até mais. E desligou. Fiquei segurando o telefone, o bolo intocado na mesa da cozinha. Senti uma pontada de rejeição, mas engoli. Talvez ela realmente tivesse algo importante. Talvez eu estivesse sendo pegajosa demais. Dei a volta por cima e comi uma fatia do bolo sozinha, cada garfada pesando mais do que deveria. As semanas seguintes foram piores. Daniela começou a cancelar visitas em cima da hora. Eu arrumava a casa, preparava comida, ficava esperando, e então recebia uma mensagem. Não vai dar para ir hoje, Pedro está cansado. Ou, surgiram compromissos. Fica para a próxima. Sempre uma desculpa diferente, mas o resultado era o mesmo. Eu ficava sozinha. Até que um sábado, 3 meses depois do nosso desentendimento sobre o dinheiro, eu decidi ir até o apartamento dela, sem avisar. Queria ver meu neto. Precisava ver meu neto. Dirigi até o prédio onde eles moravam, subi até o 4º andar e toquei a campainha. Daniela abriu a porta usando um roupão de seda, o cabelo preso em um coque desleixado. Ela franziu a testa ao me ver. Roseli, o que você está fazendo aqui? Vim ver o Pedro, respondi, tentando esticar o pescoço para ver dentro do apartamento. Ele não está, ela disse, bloqueando a entrada com o corpo. Não está? Onde ele está? Foi passar o final de semana com a minha mãe. Senti o sangue gelar. A mãe dela morava em outra cidade, a 200 quilômetros de distância. Você não me avisou que ia mandar ele para lá. Eu não preciso te avisar tudo o que eu faço com meu filho, Roseli, ela disse, a voz fria como gelo. Eu sou a mãe dele. Eu sei que você é a mãe dele, respondi, tentando manter a calma. Mas eu sou a avó. Tenho direito de vê-lo. Ela deu uma risadinha curta, sem humor. Direito? Que direito? Você acha que só porque a avó tem direito automático? As coisas não funcionam assim. Minha boca secou. Daniela, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Ela rebateu. Cuidando do meu filho do jeito que eu acho melhor? Você está sendo dramática. Eu não sou dramática, eu disse, a voz tremendo. Eu só quero ver meu neto. Você está me afastando dele. Ela cruzou os braços, o olhar duro. Olha, Roseli, vou ser bem clara com você. Eu tenho uma vida. O Pedro tem uma vida. E a gente não pode ficar à disposição sua o tempo todo. Você precisa entender isso. Eu nunca pedi para vocês ficarem à minha disposição, respondi, sentindo as lágrimas começarem a arder nos olhos. Eu só quero fazer parte da vida do meu neto. E você faz parte, ela disse impaciente, mas com moderação. Agora, se me dá licença, eu estava ocupada. E fechou a porta na minha cara.
Fiquei parada no corredor por 1 minuto inteiro, incapaz de me mexer. O som da porta batendo ainda ecoava nos meus ouvidos. Desci as escadas devagar, cada degrau pesando como chumbo. Entrei no carro e dirigi para casa no piloto automático, as lágrimas embaçando minha visão. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto escuro, comecei a repassar tudo na mente. As mudanças no comportamento dela, o distanciamento, as desculpas constantes e o dinheiro. 23 mil reais que eu tinha dado para ela, sem questionar, sem cobrar, porque achei que estava ajudando minha família. Mas, e se não era só sobre dificuldade financeira? E se tinha algo mais? Comecei a prestar atenção. Nas semanas seguintes, quando Daniela finalmente permitia que Pedro me visitasse, eu fazia perguntas sutis. Filho, o que você fez no final de semana? Ele contava sobre passeios no shopping, cinema, restaurantes caros. A mamãe te levou? Sim, a mamãe levava. Sempre. E não sozinha. Tinha mais alguém com vocês? Às vezes tinha. Um homem, um amigo da mamãe, Pedro dizia. Tio Rodrigo. Tio Rodrigo. Comecei a juntar as peças. Um homem. Passeios caros. Daniela usando roupas novas, bolsas de marca que eu via quando ela vinha me buscar Pedro. Um carro novo na garagem dela, um sedã prateado que eu tinha certeza que não estava lá antes. Como ela estava pagando por tudo isso se mal conseguia pagar as contas? Decidi investigar. Criei um perfil falso no Facebook e procurei pelo nome dela. Encontrei. A conta estava pública. Comecei a rolar as fotos. Fotos em restaurantes chiques, fotos na praia, fotos em um resort de luxo. E em muitas delas, um homem ao lado dela. Moreno, alto, sorriso largo. Rodrigo. A legenda de uma foto dizia: fim de semana perfeito com meu amor. A data da foto era de 2 meses atrás. Meu amor. Ela tinha um namorado. E não era recente. Era alguém sério. Alguém com quem ela estava construindo uma vida. Enquanto vinha até minha casa pedir dinheiro, dizendo que estava passando necessidade, ela estava vivendo uma vida de luxo com outro homem. Sentia a raiva ferver dentro de mim. Não era a raiva explosiva, gritante. Era a raiva gelada, silenciosa, que queima por dentro. Ela tinha me usado. Tinha mentido para mim. Tinha pegado meu dinheiro, o dinheiro que eu suei para juntar durante anos, e tinha gastado com futilidades enquanto me afastava do meu neto. Mas eu não disse nada. Ainda não. Precisava ter certeza. Precisava de provas. Nas visitas seguintes de Pedro, eu comecei a fazer mais perguntas. Ele era uma criança inocente, falava sem filtro. Filho, o tio Rodrigo é legal? Ele assentiu entusiasmado. Ele é muito legal, vovó. Ele me comprou um videogame novo. E a mamãe disse que a gente vai morar junto na casa dele. Morar junto. Quando vocês vão morar juntos? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Não sei. A mamãe disse que em breve. A casa dele é muito grande, vovó. Tem piscina. Meu estômago embrulhou. Ela estava planejando se mudar. E provavelmente ia levar Pedro para longe de mim. Talvez nem me avisasse. Talvez eu simplesmente acordasse um dia e descobrisse que eles tinham sumido da minha vida. Não, eu não ia deixar isso acontecer. Comecei a anotar tudo. Cada conversa. Cada vez que ela pedia dinheiro. Cada cancelamento de visita. Cada desculpa esfarrapada. Comprei um caderno pequeno e guardei na gaveta da cozinha. Toda noite, antes de dormir, eu anotava o que tinha acontecido naquele dia. Datas, horários, valores, palavras exatas que ela tinha dito. E então, 3 semanas depois, aconteceu o momento que eu estava esperando. Ou melhor, temendo. Era uma tarde de quinta-feira. Pedro estava no quintal brincando com a bola, como sempre. Eu estava regando as plantas quando Daniela chegou mais cedo do que o combinado. Ela nem bateu na porta. Entrou direto pelo portão lateral, os saltos batendo forte no piso de concreto. Eu olhei para ela e soube, pelo jeito que ela andava, que alguma coisa estava diferente. Havia determinação nos olhos dela, algo resoluto. Pedro correu até ela, mas ela apenas passou a mão na cabeça dele distraidamente e disse: Vai brincar mais um pouco, filho. A mamãe precisa falar com a vovó. Ele obedeceu, voltando para o balanço. Daniela se virou para mim e foi quando ela disse:
É melhor você passar a casa pro meu nome, ou você nunca mais verá seu neto. O mundo pareceu parar por um segundo. Olhei para ela, para aquele rosto que eu achava que conhecia, e vi uma estranha. O que você disse? Você me ouviu bem, ela repetiu, a voz firme, sem hesitação. Eu quero que você passe a escritura dessa casa para o meu nome. Afinal, o Marcelo era meu marido. Eu tenho direito. Direito? Repeti, incrédula. Essa casa é minha. Eu comprei com meu dinheiro. E o Marcelo era seu filho, ela rebateu. Tecnicamente, metade de tudo que era dele deveria ser meu, incluindo heranças futuras. Não existe herança futura, Daniela. Eu estou viva. Ela deu de ombros. Por enquanto. Mas as coisas podem mudar. E eu não vou ficar esperando. Quero essa casa agora. Senti meu coração disparar. Você não pode simplesmente exigir minha casa. Posso sim, ela disse, dando um passo à frente. E vou. Porque se você não passar essa casa para o meu nome, eu garanto que você nunca mais vai ver o Pedro. Eu vou me mudar para bem longe daqui. E você vai virar só uma lembrança para ele. Você não pode fazer isso, eu disse, a voz saindo mais fraca do que eu queria. Posso sim. Eu sou a mãe dele. Eu decido onde ele mora, quem ele vê, o que ele faz. E se eu decidir que você não faz mais parte da vida dele, não há nada que você possa fazer. Olhei para ela, para aqueles olhos frios, calculistas, e senti algo se romper dentro de mim. Não era medo, não era desespero, era clareza. Clareza absoluta de que eu tinha que agir, de que eu não podia mais ser passiva, de que eu tinha que proteger meu neto e proteger a mim mesma. Respirei fundo. Sorri. Aquele sorriso pequeno, contido, que ela não esperava. A gente conversa sobre isso depois, eu disse, a voz firme. Ela franziu a testa, surpresa com minha calma, mas não insistiu. Você tem uma semana para decidir, Roseli. Uma semana. Ou eu desapareço com o Pedro. Virou as costas, chamou Pedro e foram embora. Fiquei ali parada, as mãos tremendo, o coração batendo descompassado. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. A mulher que sempre abaixou a cabeça, que sempre pagou as contas dos outros, que sempre engoliu a humilhação, tinha morrido naquele momento. E no lugar dela, nasceu alguém nova. Alguém que ia lutar. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha com meu caderno de anotações. Reli tudo o que tinha escrito nos últimos meses. Todas as mentiras. Todos os pedidos de dinheiro. Todas as chantagens emocionais. E então peguei o telefone e liguei para um advogado. O nome dele era Dr. Alberto. Ele tinha escritório no centro da cidade e era conhecido por casos de família. Marquei uma consulta para o dia seguinte, sexta-feira, às 10 da manhã. Cheguei pontualmente. A secretária me levou até a sala dele, um ambiente sóbrio com estantes de livros jurídicos e uma mesa de madeira grande. Dr. Alberto era um homem na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e me ofereceu uma cadeira. Dona Roseli, a senhora me disse no telefone que precisa de ajuda com uma questão familiar. Pode me contar? E eu contei. Contei tudo. Desde a morte do Marcelo até a ameaça de Daniela. Mostrei meu caderno de anotações. Mostrei os comprovantes das transferências bancárias. 23 mil reais que eu tinha dado para ela. Mostrei as mensagens no celular, onde ela cancelava visitas, onde ela inventava desculpas. Dr. Alberto ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ele tirou os óculos e os limpou com um lenço. Dona Roseli, a senhora está numa situação delicada, mas não impossível. O que sua nora está fazendo se chama alienação parental e extorsão. São crimes. A ameaça de impedir o contato entre você e seu neto é ilegal, especialmente se não houver motivo justo. Mas ela disse que é a mãe dele, que ela decide tudo. Eu disse, a voz saindo pequena. Ela é a mãe, sim. Mas isso não dá a ela o direito de alienar a criança dos outros membros da família, especialmente dos avós, que têm direito de convivência assegurado por lei. Além disso, a tentativa de forçá-la a transferir sua propriedade sob ameaça é extorsão. Podemos entrar com uma ação judicial. Que tipo de ação?
pedido de regulamentação de visitas, para garantir seu direito de ver seu neto. E dependendo do que descobrirmos sobre a capacidade dela de cuidar da criança, podemos até pleitear guarda compartilhada, ou, em casos extremos, guarda integral. Meu coração disparou. Guarda integral? Se conseguirmos provar que ela está colocando interesses pessoais acima do bem-estar da criança, que está usando a criança como moeda de troca, que está mentindo e manipulando, sim. O juiz pode determinar que você fique com a guarda. Senti lágrimas nos olhos. Eu não quero tirar meu neto dela, doutor. Eu só quero poder vê-lo. Quero que ele saiba que tem uma avó que o ama. Ele assentiu. Eu entendo. Mas a senhora precisa estar preparada para todas as possibilidades. E precisa agir rápido. Se ela se mudar antes de conseguirmos uma liminar, fica muito mais difícil. O que eu preciso fazer? Primeiro, continuar documentando tudo. Cada contato, cada ameaça, cada negativa de visita. Segundo, vamos precisar de testemunhas. Alguém que possa atestar seu relacionamento com seu neto, que confirme que você sempre foi uma avó presente. Vizinhos, amigos, professores. Terceiro, precisamos investigar a situação financeira dela. Se ela está gastando dinheiro em luxos enquanto alega dificuldades, isso enfraquece a credibilidade dela. Passei o final de semana seguindo as instruções dele. Conversei com minha vizinha, Dona Clarice, que sempre via Pedro brincando no meu quintal. Ela concordou em dar um depoimento. Conversei com a professora do Pedro na escola, expliquei a situação. Ela disse que tinha notado mudanças no comportamento do menino nas últimas semanas, que ele parecia mais quieto, mais retraído. Também concordou em ajudar. E então comecei a reunir provas sobre Daniela. Imprimi as fotos do Facebook dela, mostrando os gastos excessivos. Peguei extratos da minha conta bancária, destacando todas as transferências. Reli meu caderno inteiro e passei tudo a limpo, organizando por data. Na segunda-feira seguinte, voltei ao escritório do Dr. Alberto com tudo. Ele examinou o material, assentiu várias vezes e disse: "Isso é bom, muito bom. Vamos protocolar a ação hoje mesmo." E foi o que fizemos. Ação de regulamentação de visitas com pedido de liminar. Dr. Alberto argumentou que havia risco iminente de alienação parental e que era necessária a intervenção judicial urgente para garantir meu direito de convivência com Pedro. 3 dias depois, Daniela foi notificada. Ela ligou para mim naquela mesma tarde, a voz transbordando raiva. "Você me processou? Você teve coragem de me processar?" "Eu só quero ver meu neto, Daniela", respondi, surpreendentemente calma. "Você não vai ver nada", ela gritou. "Você vai se arrepender disso, Roseli. Eu vou fazer você se arrepender." E desligou. Mas eu não me arrependi. Pela primeira vez em meses, senti que estava fazendo a coisa certa, que estava lutando, que não estava mais abaixando a cabeça. E isso era só o começo. A audiência foi marcada para 3 semanas depois. 3 semanas que pareceram 3 anos. Daniela não me deixou ver Pedro nenhuma vez nesse período. Eu ligava, ela não atendia. Mandava mensagem, ela não respondia. Passei por aquela casa dela 2 vezes, toquei a campainha, ninguém abriu. Era como se eles tivessem desaparecido da face da terra. As noites eram as piores. Eu deitava na cama e ficava olhando para o teto, imaginando onde meu neto estava, se ele estava bem, se estava sentindo minha falta. Será que Daniela tinha contado para ele alguma mentira sobre mim? Será que ela tinha dito que eu não queria mais vê-lo? A ansiedade me corroía por dentro, mas eu não podia desistir. Não agora. Dr. Alberto me ligava a cada 2 dias para atualizar sobre o andamento do processo. Dona Roseli, a juíza designada para o caso, é a doutora Mariana Fonseca. Ela é conhecida por levar casos de família muito a sério, especialmente quando envolve criança. Isso é bom para nós. Na segunda semana, ele me ligou novamente. Consegui uma informação importante. A assistente social do fórum vai fazer uma visita à casa da Daniela e à sua casa para avaliar as condições de ambas. É procedimento padrão. A senhora precisa deixar tudo impecável. Passei os dias seguintes limpando cada canto da minha casa. Lavei cortinas, encerei o chão, organizei o quarto que era do Marcelo e que agora servia como quarto de hóspedes onde Pedro dormia quando ficava comigo.
Coloquei lençóis limpos, arrumei os brinquedos dele na prateleira, deixei tudo pronto como se ele fosse chegar a qualquer momento. A assistente social chegou numa quinta-feira à tarde. Era uma mulher na casa dos 40 anos, cabelos presos em um coque, expressão neutra. Ela se apresentou como Patrícia e pediu permissão para entrar. Mostrei cada cômodo da casa. Ela fazia perguntas enquanto anotava coisas em uma prancheta. A senhora mora sozinha? Sim. Há quanto tempo? Desde que me divorciei, em 2001. O menino tem um quarto aqui? Tem, mostrei para ela. Ele dorme aqui com frequência? Dormia, até alguns meses atrás. Ela examinou tudo com cuidado. Abriu o armário do quarto de Pedro, viu as roupinhas dobradas, olhou os brinquedos, verificou a cozinha, a geladeira, o banheiro. Tudo estava limpo, organizado, seguro. Depois de 40 minutos, ela fechou a prancheta e disse: "Obrigada pela colaboração, Dona Roseli. Meu relatório será anexado ao processo." Não consegui decifrar nada na expressão dela. Era como tentar ler uma parede branca. 2 dias depois, Dr. Alberto me ligou novamente. A assistente social visitou a casa da Daniela também. Pelo que soube informalmente, a casa estava bem cuidada, nada de anormal. Mas o menino não estava lá durante a visita. Ela disse que ele estava na escola, mas era sábado. Isso foi anotado no relatório. Senti um frio na espinha. Ela mentiu sobre onde o Pedro estava? Parece que sim. E isso não é bom para ela. Finalmente, o dia da audiência chegou. Era uma segunda-feira, 9 da manhã. Acordei às 5. Não conseguia dormir mesmo. Tomei banho, vesti minha melhor roupa, uma calça social preta e uma blusa branca. Prendi o cabelo em um coque simples. Queria parecer digna, respeitável, alguém que merecesse a confiança do tribunal. Cheguei ao fórum 40 minutos antes do horário marcado. Dr. Alberto já estava lá, esperando na porta da sala de audiências. Ele me cumprimentou e revisou comigo os pontos principais. Fique calma. Responda apenas o que for perguntado. Não se exalte, mesmo que ela provoque. Mostre para a juíza que você é uma pessoa equilibrada, capaz de cuidar do seu neto. Daniela chegou 15 minutos depois, acompanhada de um advogado. Um homem jovem, de terno azul marinho, pasta de couro na mão. Ela estava vestida de forma discreta, um vestido cinza até os joelhos, cabelo solto, pouca maquiagem. Tentando parecer a mãe exemplar, pensei. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. O dela estava duro, cheio de raiva contida. Desviei o olhar. Fomos chamadas para dentro. A sala de audiências era pequena, com uma mesa comprida onde a juíza se sentava e cadeiras dos 2 lados para as partes e seus advogados. A juíza Mariana Fonseca era uma mulher na casa dos 50 anos, cabelos curtos tingidos de loiro, óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço. Ela nos cumprimentou formalmente e pediu que nos sentássemos. "Vamos começar", ela disse, abrindo a pasta com os documentos do processo. "Estamos aqui para tratar do pedido de regulamentação de visitas feito pela avó paterna, senhora Roseli da Silva, em relação ao neto, Pedro da Silva Santos, atualmente sob guarda materna. A requerida senhora Daniela Santos contesta o pedido. Vamos ouvir as partes." Dr. Alberto se levantou. "Excelência, minha cliente é uma avó que sempre foi presente na vida do neto. Após a morte trágica de seu filho, o pai da criança, ela continuou mantendo contato regular com o menino, ajudando financeiramente a mãe dele e oferecendo suporte emocional e material. No entanto, nos últimos meses, a requerida começou a dificultar e, posteriormente, impedir completamente o contato entre avó e neto sem motivo justificável. Além disso, há evidências de que a requerida fez exigências abusivas à minha cliente, incluindo a transferência de propriedade sob ameaça de alienação parental." A juíza olhou para Daniela. "A senhora tem algo a dizer sobre essas acusações?" O advogado dela se levantou. "Excelência, minha cliente não está impedindo o contato. Ela apenas estabeleceu limites saudáveis. A avó era excessivamente presente, a ponto de interferir na rotina e nas decisões da mãe. Além disso, não houve nenhuma ameaça ou chantagem. Essas são interpretações distorcidas de conversas normais entre sogra e nora." Senti o sangue ferver,
mas mantive a boca fechada. Dr. Alberto tinha me instruído a deixar ele falar primeiro. A juíza folheou os documentos. Há um relatório da assistente social aqui. Vou lê-lo. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, os olhos percorrendo as páginas. Então levantou o olhar. A assistente social verificou ambas as residências. A casa da avó foi considerada adequada e segura para receber a criança. Há um quarto preparado especificamente para o menino, com pertences pessoais dele. A casa da mãe também foi considerada adequada, porém há uma observação aqui. No dia da visita, a criança não estava presente, e a mãe alegou que ele estava na escola, mas a visita foi realizada em um sábado. Não há escola aos sábados. Senhora Daniela, a senhora pode explicar isso? Daniela ficou visivelmente tensa. Eu me confundi. Ele estava na casa de uma amiguinha, brincando. Nome da amiguinha? A juíza perguntou sem levantar os olhos do relatório. Eu não lembro agora. Endereço? Também não lembro. A juíza tirou os óculos e olhou diretamente para Daniela. A senhora não lembra o nome nem o endereço da pessoa com quem deixou seu filho? Daniela ficou vermelha. Estava nervosa com a visita da assistente social. Não estava pensando direito. A juíza fez uma anotação. Entendo. Então voltou sua atenção para mim. Senhora Roseli, a senhora pode descrever como era sua relação com seu neto antes do falecimento de seu filho e depois? Levantei, as pernas tremendo levemente. Excelência, meu neto sempre foi muito próximo de mim. Desde que ele nasceu, eu estava presente. Quando meu filho morreu, continuei cuidando do Pedro. Ele vinha para minha casa 3 vezes por semana. Dormia no fim de semana. Eu ajudava com tudo o que precisasse. Mas nos últimos meses, a mãe dele começou a me afastar. Cancelava visitas, não respondia a minhas ligações, inventava desculpas. E então, há 1 mês, ela me disse que se eu não passasse minha casa para o nome dela, eu nunca mais veria meu neto. A senhora tem provas dessa conversa? A juíza perguntou. Não gravei, Excelência, mas tenho anotações que fiz logo depois, com data e horário. Dr. Alberto entregou meu caderno para a juíza. Ela folheou, lendo algumas páginas. Isso é bem detalhado. Então olhou para Daniela novamente. A senhora confirma que fez essa exigência? O advogado de Daniela se levantou rapidamente. Excelência, isso é apenas a palavra de uma contra a outra. Não há prova concreta. Há provas circunstanciais, a juíza retrucou. E há um padrão de comportamento documentado aqui. Senhora Daniela, por que a senhora começou a afastar a avó do menino? Daniela hesitou. Eu não afastei. Eu só achei que era melhor ter um pouco de espaço. Ela era muito presente. Sufocava a gente. Sufocava como? A juíza perguntou. Ela ficava ligando toda hora, querendo saber onde a gente estava, o que a gente estava fazendo. Era cansativo. A senhora pediu para ela ligar menos? Pedi, mas ela não respeitou. A juíza olhou para mim. A senhora confirma isso? Não, Excelência, respondi, tentando manter a voz firme. Eu ligava 2, no máximo 3 vezes por semana. E só porque ela tinha parado de me avisar sobre como o Pedro estava. Antes, a gente conversava naturalmente. Depois, eu tinha que insistir para conseguir qualquer informação. A juíza fez outra anotação. Vou analisar os extratos bancários agora. Ela pegou uma pilha de papéis. Senhora Roseli, a senhora transferiu um total de R$ 23 mil para a conta da senhora Daniela nos últimos meses, é correto? Sim, Excelência. E esses valores foram emprestados? Sim. Ela disse que estava com dificuldades financeiras, que não conseguia pagar as contas. Eu emprestei para ajudar. A senhora foi reembolsada? Não, Excelência, nenhum centavo. A juíza olhou para Daniela. A senhora confirma que recebeu esse dinheiro? Daniela assentiu, relutante. Sim, mas ela ofereceu. Eu não pedi. Os extratos bancários mostram mensagens de texto onde a senhora solicitava valores específicos para contas específicas, a juíza disse, folheando os documentos. Aqui, Roseli, preciso de 7.400 para pagar o cartão de crédito. Você pode me emprestar? Isso não é oferecer, isso é pedir. Daniela ficou pálida. Eu estava precisando.
E, no entanto, há fotos nas suas redes sociais mostrando viagens, restaurantes caros, compras de luxo. Como concilia isso com a alegação de dificuldades financeiras? O advogado de Daniela tentou intervir. Excelência, as redes sociais não refletem necessariamente a realidade financeira de alguém. Refletem gastos, a juíza interrompeu. E gastos excessivos não combinam com alguém que alega estar passando necessidade. Além disso, há menção aqui de um namorado, um tal Rodrigo. Esse relacionamento é público? Daniela engoliu seco. Sim. Há quanto tempo? Uns 6 meses. Então, 2 meses após a morte do seu marido, a senhora já estava em um novo relacionamento? Eu tinha direito de seguir em frente, Daniela disse, a voz defensiva. Claro que sim, a juíza concordou. Mas a questão aqui não é seu direito de recomeçar. A questão é o padrão de comportamento. A senhora recebeu R$23 mil de sua sogra enquanto alegava dificuldades, mas gastava em luxos. A senhora impediu o contato entre avó e neto sem justificativa razoável. E há evidências de que usou a criança como moeda de troca para obter propriedade. Isso configura alienação parental e tentativa de extorsão. O rosto de Daniela ficou branco. Eu não tentei extorquir ninguém. Então, como a senhora explica a conversa onde disse que a avó nunca mais veria o neto se não passasse a casa para seu nome? Eu estava nervosa. Falei sem pensar. Ameaças não são coisas que se falam sem pensar, especialmente quando envolvem uma criança, a juíza disse, a voz firme. Vou solicitar uma avaliação psicológica da criança para verificar se há sinais de alienação parental. E vou conceder liminar imediata, garantindo que a avó tenha direito de visita regulamentada. Todo sábado, das 9 da manhã às 18 horas, e um dia durante a semana, a ser combinado entre as partes. Qualquer descumprimento acarretará em multa diária de R$500 e possível reversão de guarda. Senti meu coração dar um salto. Visitas garantidas. Eu ia poder ver meu neto. O advogado de Daniela tentou protestar. Excelência, minha cliente é a mãe. Ela tem o direito. Ela tem o direito de ser mãe, não de ser ditadora, a juíza o interrompeu. A criança tem direito ao convívio familiar amplo, incluindo avós. E essa avó demonstrou ser uma presença positiva e estável na vida do menino. A liminar está deferida. A audiência está encerrada por hoje. Retornaremos em 30 dias para a avaliação do cumprimento da liminar e apresentação do laudo psicológico. Bateu o martelo. Saímos da sala. Daniela passou por mim sem olhar, o rosto vermelho de raiva. O advogado dela tentava acalmá-la, mas ela não estava ouvindo. Dr. Alberto apertou meu ombro. A senhora viu? A juíza está do nosso lado. Isso é muito bom. Eu mal conseguia acreditar. Tinha funcionado. Meu plano tinha funcionado. No sábado seguinte, às 9 da manhã em ponto, Daniela tocou a campainha da minha casa. Abri a porta e vi Pedro ao lado dela, a mochila nas costas, os olhinhos arregalados. Ele me viu e gritou, "Vovó!" Correu para mim e me abraçou com força. Senti as lágrimas escorrerem. Quanto tempo sem sentir aquele abraço. "Oi, meu amor", sussurrei, beijando o topo da cabeça dele. A vovó estava com tanta saudade. Daniela ficou parada na porta, os braços cruzados. 18 horas, nem 1 minuto de atraso. "Pode deixar", respondi, sem tirar os olhos do Pedro. Ela virou e foi embora sem se despedir. Passei o dia inteiro com meu neto. Fizemos bolo juntos. Jogamos bola no quintal. Assistimos desenho animado. Ele contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre tudo que tinha acontecido nas semanas que ficamos separados. E no meio da tarde, enquanto estávamos sentados no sofá comendo pipoca, ele me olhou e perguntou, "Vovó, por que a mamãe não deixava eu vir te ver?" Meu coração apertou. Como explicar isso para uma criança? Às vezes os adultos ficam confusos, meu amor. Mas agora está tudo resolvido. Você vai poder vir aqui todo sábado. Todo sábado? Os olhinhos dele brilharam. Todo sábado. Ele sorriu. Que bom. Eu estava com muita saudade, vovó. Eu também, meu amor. Eu também. Às 18 horas em ponto, Daniela voltou.
Pedro se despediu de mim com outro abraço apertado e saiu. Daniela nem entrou, apenas acenou friamente e foram embora. Nos sábados seguintes, a rotina se repetiu. Pedro chegava às 9, ficava o dia inteiro, ia embora às 18. Daniela nunca entrava. Apenas deixava ele na porta e voltava no horário combinado. Não trocávamos palavras além do estritamente necessário. Na segunda audiência, 30 dias depois, a psicóloga apresentou o laudo. Pedro tinha sido entrevistado, assim como eu e Daniela. O laudo dizia: a criança demonstra vínculo afetivo forte e saudável com a avó paterna. Não há sinais de abuso ou negligência por parte da avó. No entanto, foram identificados sinais iniciais de alienação parental por parte da mãe, incluindo comentários depreciativos sobre a avó na presença da criança e tentativas de limitar o afeto do menino pela avó. Recomenda-se manutenção das visitas regulamentadas e acompanhamento psicológico para a mãe. A juíza leu o laudo em voz alta. Daniela ficou cada vez mais vermelha conforme a leitura avançava. Quando a juíza terminou, olhou diretamente para ela. Senhora Daniela, a senhora está consciente de que a alienação parental é crime previsto em lei? E que casos graves podem resultar em perda de guarda? O advogado de Daniela tentou falar, mas a juíza levantou a mão. Vou conceder mais uma chance. As visitas continuam regulamentadas, mas agora com um adendo. A senhora deve se submeter a acompanhamento psicológico e a criança também fará terapia para garantir que não haja danos emocionais. Qualquer descumprimento ou novo indício de alienação resultará em revisão imediata de guarda. Está claro? Daniela assentiu, derrotada. Mas ela não aprendeu a lição. 2 semanas depois, no sábado de visita, ela não trouxe Pedro. Eu esperei. 9 horas, 9h15, 9h30. Nada. Liguei para ela. Caiu direto na caixa postal. Mandei mensagem, não respondeu. Às 10 horas, liguei para Dr. Alberto, desesperada. Ela não trouxe o Pedro. Ela descumpriu a liminar. Fique calma, ele disse. Documente tudo. Anote o horário. Tire print das mensagens não respondidas. Vou entrar com pedido de multa imediatamente. Passei o dia inteiro angustiada. No domingo recebi uma mensagem de Daniela. Pedro estava doente. Não pôde ir. Não estava. Eu sabia que não estava. Era mentira. No dia seguinte, Dr. Alberto protocolou o pedido de aplicação de multa. R$ 500 por dia de descumprimento. A juíza deferiu na mesma semana. Daniela foi obrigada a pagar. E ficou furiosa. Na semana seguinte, ela trouxe Pedro, mas o menino estava estranho, quieto, cabisbaixo. Tentei conversar com ele, perguntar o que tinha acontecido, mas ele não queria falar. Só no final da tarde, quando estávamos deitados no sofá vendo televisão, ele sussurrou: a mamãe disse que você está tentando tirar ela de mim. Senti o mundo desabar. O quê? Ela disse que você quer que ela vá embora e que eu more só com você, e que eu vou ter que escolher, ela ou você. Fechei os olhos, tentando controlar a raiva. Ela estava fazendo exatamente o que a juíza tinha proibido. Estava manipulando o menino, colocando ele contra mim. Pedro, olha para a vovó. Ele olhou, os olhinhos cheios de confusão. A vovó não quer tirar sua mãe de você. A vovó só quer poder te ver, te abraçar, estar perto de você. Você entende? Ele assentiu devagar. Mas a mamãe disse... Às vezes a mamãe fica confusa, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Mas você não precisa escolher ninguém. Você pode amar sua mãe e amar sua vovó ao mesmo tempo, tá bom? Ele assentiu de novo, parecendo um pouco mais aliviado. Mas eu sabia que não podia deixar isso continuar. Liguei para Dr. Alberto naquela mesma noite e contei tudo. Ela está alienando ele ativamente, dizendo que tenho que escolher entre ela e eu. Isso é exatamente o que o laudo alertou. Vou pedir audiência de urgência, ele disse. Isso não pode continuar. A audiência de urgência foi marcada para uma semana depois. Dessa vez, a juíza estava visivelmente irritada. Senhora Daniela, a senhora foi advertida, foi ordenada a fazer terapia, foi multada por descumprimento. E agora me dizem que a senhora está fazendo comentários inapropriados para a criança, colocando ela contra a avó. Isso é inaceitável.
Daniela tentou se defender. Eu não fiz nada disso. A criança está confusa. A criança está confusa porque a senhora está confundindo ela. A juíza interrompeu. Vou ser clara. Mais um episódio desses e eu vou reavaliar a guarda. Estou considerando seriamente conceder a guarda integral para a tia-avó. O rosto de Daniela ficou branco. A senhora não pode fazer isso. Posso sim. E vou se necessário. A criança tem direito a um ambiente emocionalmente saudável e a senhora não está provendo isso. Está usando seu filho como arma em uma disputa pessoal. Isso é inaceitável. O advogado de Daniela tentou argumentar, mas a juíza não quis ouvir. A decisão está tomada. As visitas continuam. A terapia é obrigatória, tanto para a mãe quanto para a criança. E vou solicitar que a assistente social faça visitas surpresa para verificar o cumprimento. Qualquer nova infração será tratada com máxima severidade. Audiência encerrada. Nos meses seguintes, as coisas começaram a se estabilizar. Daniela, com medo de perder a guarda, parou com os comentários. Ou pelo menos, parou de fazer na frente do Pedro. As visitas aconteciam regularmente. Pedro voltou a ser o menino alegre que eu conhecia. E então, 6 meses após a primeira audiência, aconteceu algo que eu não esperava. Daniela perdeu o emprego. Ela me ligou uma tarde, a voz diferente, menos arrogante, mais humana. Roseli, eu preciso falar com você. Sobre o quê? Pessoalmente, pode ser? Concordei, desconfiada. Ela veio até minha casa naquela mesma noite. Estava diferente. O cabelo despenteado, a roupa amarrotada, olheiras profundas. Sentou na sala e ficou em silêncio por um momento antes de falar. Eu perdi meu emprego. Fui demitida na semana passada. Não disse nada, apenas esperei. E o Rodrigo? A gente terminou. Ele não queria assumir responsabilidade com o Pedro. Disse que não estava pronto para ser padrasto. Então, acabou. Ainda fiquei em silêncio. Ela respirou fundo. Eu fiz muita besteira, Roseli. Eu sei. Eu usei você. Menti. Tentei te manipular. E quase perdi meu filho por causa disso. Por que você fez isso? Perguntei finalmente. Ela passou a mão no rosto cansada. Porque eu estava com raiva. Com raiva do mundo. Com raiva do destino. Com raiva de ter perdido o Marcelo. E de alguma forma, você virou o alvo disso. Você representava tudo que eu tinha perdido. E eu quis te machucar. Quis te tirar tudo, como tinha sido tirado de mim. Olhei para ela, para aquela mulher quebrada na minha frente, e senti uma mistura de raiva e pena. Você quase conseguiu. Eu sei, ela sussurrou. E eu sinto muito. Ficamos em silêncio por um longo momento. Então ela levantou. Eu não vim pedir perdão. Sei que não mereço. Só vim te dizer que vou parar. Não vou mais brigar. Não vou mais tentar te afastar do Pedro. Você pode vê-lo sempre que quiser. Eu desisto. E saiu. Fiquei sentada na sala, processando tudo. Parte de mim queria sentir vitória, mas não sentia. Sentia apenas cansaço. Cansaço de toda aquela batalha. Mas também sentia alívio. Alívio de que finalmente, talvez, a guerra tivesse acabado. Nas semanas seguintes, as coisas mudaram drasticamente. Daniela começou a me ligar para coordenar visitas além do estabelecido pela justiça. Roseli, amanhã eu tenho entrevista de emprego. Você pode ficar com o Pedro? Claro que podia. Roseli, preciso resolver uns documentos. Pode buscar ele na escola? Podia. Aos poucos, o gelo entre nós começou a derreter. Não viramos amigas, longe disso. Mas viramos 2 mulheres tentando fazer o melhor para uma criança que ambas amavam. 6 meses depois, a situação mudou novamente. Daniela conseguiu um emprego novo, mas o salário era menor do que o anterior. Ela estava lutando para pagar as contas. Uma noite, ela me ligou. Roseli, eu preciso te perguntar uma coisa. E você pode dizer não. Eu vou entender. O que é? Eu estou pensando em me mudar para um apartamento menor, mais barato. Mas eu preciso de um tempo para juntar dinheiro para a mudança. Você aceitaria ficar com o Pedro durante a semana? Só por uns 2 meses, até eu me organizar. Meu coração disparou. Ficar com ele durante a semana?
Sim, você leva ele para a escola, busca, cuida dele, e nos fins de semana ele fica comigo. Seria temporário, só até eu me estabilizar. Era a oportunidade que eu tinha sonhado. Ter meu neto comigo todos os dias. Eu aceito. Pedro se mudou para minha casa na semana seguinte. Eram apenas 2 malas de roupa, alguns brinquedos, a mochila da escola. Mas para mim, era tudo. A casa voltou a ter vida. Voltou a ter risadas. Voltou a ter propósito. Os 2 meses viraram 4. Depois 6. Daniela visitava nos fins de semana, levava Pedro para passear, mas sempre o trazia de volta. Você cuida melhor dele do que eu, ela admitiu um dia. E ele é feliz aqui. E era verdade. Pedro era feliz. Tinha sua rotina, seus amigos na escola, seu quarto arrumado, sua vovó que o amava incondicionalmente. 1 ano após a primeira audiência, voltamos ao tribunal para uma audiência final. Dr. Alberto tinha entrado com pedido oficial de guarda integral. Daniela não contestou. Na frente da juíza, ela disse: eu reconheço que a Roseli é a melhor opção para cuidar do meu filho nesse momento. Eu não tenho condições de dar a ele a estabilidade que ele precisa. Mas eu quero continuar sendo mãe dele. Quero visitá-lo, estar presente na vida dele. A juíza olhou para mim. Senhora Roseli, a senhora concorda com um regime de visitas para a mãe? Sim, excelência. Daniela é a mãe do Pedro. Ele precisa dela também. A juíza assentiu. Muito bem. Guarda integral concedida à avó paterna, Roseli da Silva. Regime de visitas para a mãe. Finais de semana alternados e uma tarde durante a semana. Está homologado. Bateu o martelo. Era oficial. Pedro era meu. Hoje, 3 anos depois de tudo isso, minha vida é completamente diferente. Pedro está com 9 anos. Está no 4º ano da escola. Tira notas boas, tem amigos, joga futebol no time da escola e mora comigo. Daniela refez a vida. Conseguiu um emprego estável, está namorando alguém novo, alguém que respeita o espaço do Pedro. Ela visita regularmente, leva ele para passear e nossa relação é cordial. Não somos íntimas, mas não somos inimigas. Somos 2 mulheres que aprenderam, do jeito mais difícil, que uma criança precisa de amor, não de guerra. Quanto à casa que ela quis tomar de mim, continua minha. E vai continuar até o dia que eu morrer. Depois, vai ser do Pedro. Porque essa casa foi construída com meu suor, meu trabalho, minha dignidade. E ninguém, nunca, vai tirar isso de mim. Olho para trás e vejo tudo o que passei. A humilhação, a chantagem, a luta. E não me arrependo de nada. Porque cada passo que dei foi para proteger meu neto e proteger a mim mesma. Aprendi que amor não é abaixar a cabeça. Amor é lutar, é impor limites, é dizer não quando necessário. E se você está passando por algo parecido, se alguém está tentando te manipular, te chantagear, te tirar quem você ama, saiba disso. Você tem poder, você tem direitos e você tem a obrigação de lutar. Não abaixe a cabeça, não aceite migalhas, não deixe ninguém te tratar como se você não tivesse valor. Porque você tem. Você sempre teve. E deixa nos comentários, você é de qual cidade, de qual estado? Conta pra mim se você já passou por algo parecido, se alguém já tentou te manipular usando quem você ama. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente não conta histórias de vítimas. A gente conta histórias de sobreviventes, de vencedoras, de mulheres que recuperaram sua dignidade e nunca mais a perderam.